Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Bom, ontem eu fiz um vídeo aqui no canal comentando aqueles comentários do arcebispo de Aparecida, né? E eu fiz alguns comentários ali colocando a minha posição contra, evidentemente, a politização da Santa Igreja Católica, né? Eu falo claramente, estou sempre falando aqui no canal, que o poder espiritual, a Santa Igreja Católica, não pode se sujeitar aos poderes temporais, contingentes e mutáveis, principalmente aqueles ideológicos que são carregados com proposições heréticas e já condenadas pela Santa Igreja. Ou seja, né, o poder temporal deve ordenar-se ao poder espiritual. A Santa Igreja ela deve abarcar, né, absorver e transcender o poder temporal com as verdades eternas, assim que eram os poderes intermediários, os corpos intermediários e orgânicos, por exemplo, do medievo, né? Todos eles estavam ao máximo tentando se ordenar às verdades da fé, às verdades eternas da Santa Igreja, porque naquela época não havia concepção do Estado moderno, não havia concepção das democracias liberais, não havia concepção da burocracia centralizada, nem nada disso. Ó. Quem estava ordenando a vida das pessoas ao seu devido fim era a Santa Igreja. E assim nos dias atuais. Isso quer dizer o quê? Que a Santa Igreja ela não tem essa mutabilidade histórica, né? A Santa Igreja é o corpo místico de Cristo. Logo, os sacramentos, os ensinamentos deixados por Cristo, eles não são mutáveis conforme um determinado momento da história. Não, eles são imutáveis e eternos. Não é isso? Então, quando eu digo isso, atualmente isso soa tão ideal, tão irreal para algumas pessoas que estão acostumadas a pensar politicamente a Santa Igreja, que parece um escândalo, né? E por que eu digo isso? Teve um seguidor meu no Twitter que colocou ali uma das frases que eu falei, uma citação que eu fiz no meu vídeo, que é a seguinte citação. Vou colocar para vocês aí. Foi o Rafael Rossi. Não existe igreja católica de direita, não existe igreja católica de esquerda. Parem com isso. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o sustentáculo da verdade. Portanto, o fim último da igreja é a salvação de almas, que foi uma coisa que eu falei no meu vídeo passado. É isso. E eu achei bacana, né, ele ter colocado essa citação, então eu espalhei para todo canto, coloquei nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, né, e algumas pessoas ali acabaram entendendo que eu estava talvez olhando com uma certa superficialidade as ações revolucionárias, ideológicas, subculturais e imanentistas e etc. dentro da igreja. Praticamente algumas pessoas falaram o seguinte para mim: mas diga isso para os cardeais, para os sacerdotes da teologia da libertação. Vai falar isso lá para os comunistas, né? Como se, por causa da heresia da teologia da libertação, da heresia modernista, da heresia comunista na igreja, essas heresias mudassem substancialmente os sacramentos deixados por Cristo. Então a verdade primeira não é o fato de que a igreja é o corpo místico de Cristo, mas porque existem os erros do clero. Se existem os erros do clero, logo nós devemos combater os erros do clero com a instrumentalização da Santa Igreja numa outra bandeira política que pareça ser antagônica ao esquerdismo. O mais comum de ver é o liberalismo. Ora, mas já dizia Papa Pio XI, o liberalismo pavimentou o caminho para o comunismo. Se não houvesse a Revolução Francesa liberal maçônica, não haveria essa dicotomia de esquerda e direita e também a concepção de que não há mais uma ordem transcendente, quer dizer, uma ordem das coisas. Nós criamos a ordem através da nossa vontade, né? Por isso que começam a nascer as democracias liberais modernas, né? Do voluntarismo, da soberania popular. Então, através do voluntarismo, da vontade popular, através da maioria, ali se tem a verdade. Não se tem a verdade em si mesma que se fez carne, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não, é a vontade popular que cria essa verdade. E aí você tem a sujeição da igreja, como aconteceu através do liberalismo, a separação
do poder temporal com o poder espiritual, ou seja, de igreja e Estado, a separação da igreja com a comunidade, a tentativa de separar a igreja da família. Não é isso? São essas separações que houveram e a ascensão do laicismo moderno indiferentista, que tenta sujeitar a igreja ao Estado. É isso que acontece na modernidade. Então é contra isso que eu estou falando, né? Não é querendo, não é de jeito nenhum. Quem me segue sabe evidentemente que eu não ia passar pano para a teologia da libertação, para o comunismo na igreja, nem quiçá para uma ideologia, seja ela com inspirações gnósticas, panteístas dentro da igreja. Ora, o que nós devemos buscar é aquilo que é imutável e eterno na igreja, não a sujeição dela à ideologia. É exatamente isso que eu estou dizendo. Até postei um texto aqui no Facebook para ilustrar, vou até ler para vocês esse texto que eu escrevi, que é para deixar bem claro esse negócio. Eu digo aqui: quando eu digo que o fim último da Santa Igreja é a salvação de almas e não sua sujeição à vontade dos poderes temporais e ideológicos da modernidade, atualmente soa tão irreal ou ideal que alguns acreditam que estou olhando com superficialidade as ações revolucionárias infiltradas na igreja, quando é exatamente o contrário. A verdade é aquela que se fez carne e habitou entre nós, o próprio Cristo. Nesse sentido, os sacramentos deixados por ele transcendem infinitamente mais a mutabilidade das correntes políticas, pois são imutáveis e eternos. Portanto, ninguém pode dizer que o comunismo pode ser absolutamente metafisicamente maior que a transubstanciação. Ele tenta sê-lo através de certo mimetismo, né? Através da cópia, através como diversas outras ideologias modernas tentaram copiar a verdade e subvertê-la. Do movimento histórico dialético e também da tentativa de destruir e substituir a Santa Igreja mediante ataques, perseguições, infiltrações e etc. Sendo típico da mentalidade revolucionária, busca, este sim, uma consumação terrena hipotética, não podendo ser julgado no aqui e agora, pois sua ação sempre buscará esse futuro idealístico. Por isso os revolucionários sempre aparecem com uma nova versão do comunismo, dizendo que o anterior deturpou Marx. Usam da Santa Igreja como um pretexto e como um motor para a praxis revolucionária. Ora, os sacramentos deixados por Cristo não são assim. Eles são a própria verdade que nos abarca e que participamos concretamente. O católico, quando confessa seus pecados, não está descrevendo pura e simplesmente um movimento ideológico, mas as suas ações reais. Quando comunga, não está comendo de uma hipótese e bebendo de um ideal, mas do corpo e do sangue de Cristo realmente, assim como todos os outros sacramentos. Observação importante: mesmo que acabe confessando ou comungando com o sacerdote da teologia da libertação, por exemplo, as opiniões petistas e os socialistas deste não mudam a substância do sacramento em si mesmo. Logo, deixar de cumprir com os sacramentos e ensinamentos da igreja por conta dos erros do clero, dos desavanços da revolução, etc., é cair numa armadilha propriamente satânica. Em suma, compreender esses pormenores e aquilo que há de essencial na Santa Igreja, o que ela é de fato, nos ajudará a combater os erros do nosso tempo. E esses erros modernistas advêm da mesmíssima fonte, o pecado e, por conseguinte, a revolução. Isso tem que ficar bem claro, né? Nessa observação que eu deixei, por exemplo, você aí na sua paróquia, muitas vezes você não sabe as opiniões pessoais do seu padre, do seu bispo. Você não sabe as opiniões pessoais. Às vezes ele pode ser da teologia da libertação e você nem sabe disso. Ou você tem a sua desconfiança, ou o cara é da RCC, da Renovação Carismática, ou ele é um padre liberal, você não sabe, né? Mas mesmo assim, se ele realmente for um padre da teologia da libertação, você vai deixar de cumprir os sacramentos por causa disso? Por causa da posição subjetiva do padre? Evidentemente que não. O que você tem que buscar na igreja é aquilo que é eterno. Por exemplo, a hóstia, aquilo que está na hóstia para nós católicos é o corpo e o sangue de Cristo na substância. Vocês acham que por você estar comungando com um padre da teologia da libertação, se você não souber, pior ainda, você acha que por ele ser esquerdista, socialista, a substância da hóstia vai mudar? Evidentemente que não. É disso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente que
Por causa dessa sujeição do poder espiritual ao poder temporal, as pessoas acreditam que até mesmo os sacramentos deixados por Cristo Jesus, pelo nosso Salvador, mudam conforme a opinião política do agente, do sujeito. Não é assim. Isso é como se fosse uma concepção bifurcacionista que começou lá com Descartes, né? De que nós só podemos conceber aquelas coisas que são matematicamente calculáveis. E aquilo que é qualitativo fica por conta do sujeito, da concepção subjetivista e individual dele. Então aquilo que ele pensa é. Então, já que o sacerdote é esquerdista, ele pode mudar a substância do sacramento. Não pode. A substância do sacramento foi deixada por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Entendam isto. Não é porque eu disse que não é correto sujeitar a igreja politicamente, instrumentalizá-la politicamente, que eu estou passando pano para heresias, quando na verdade não. Quando na verdade é o contrário. Eu estou dizendo que você católico precisa compreender o que é a igreja de fato, que é realmente os que são realmente os sacramentos de fato, e cumpri-los, né? Independentemente da opinião do clero. Você tem que continuar fazendo o seu papel de leigo na igreja católica. E é através desse papel que muitos estão desempenhando muito bem, como eu falei no último vídeo, as pessoas estão se informando, estão alertando, estão acordando, e é através desse papel que nós poderemos ter uma atuação leiga na igreja católica de excelência, né? De verdade. Mas se você não sabe nem o que é a verdade, como é que você vai atuar contra a revolução? Me fala como. Então, se a igreja se mantém de pé ainda, dentro de tanta revolução, tanta desgraça, tanta coisa errada, é pela misericórdia de Deus, é pela misericórdia divina. É pela promessa de Cristo. Ele prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre sua igreja. Portanto, continue cumprindo os sacramentos. Se você está com um padre da teologia da libertação, tente mudar de paróquia. Denuncie-o. Grave. Sabe? Faça alguma coisa, mas não deixe de cumprir com os seus sacramentos, você é católico. Né? É isso que a gente tem que compreender. É disso que eu estou falando. Em momento algum, eu quero deixar bem claro aqui. Em momento algum eu estou, ou não estou tendo senso de proporções. Naturalmente que, se eu comparar uma pessoa da renovação carismática, um católico da renovação carismática, evidentemente que ele não tem a mesma proporção que um comunista, genocida, narcotraficante. É a mesma coisa que ele não tem a mesma proporção que um Leonardo Boff. Naturalmente que eu sei disso muito bem. Contudo, né, um católico liberal não deixa de estar em erro como um católico esquerdista. Sejamos apenas católicos. É isso que eu estou dizendo, meu Deus do céu. É disso que eu estou falando. Para que sermos somente católicos, e sendo católicos, não iremos cair nesses erros da modernidade. Né? E vamos combater o bom combate. É disso que eu estou falando. Se as pessoas não começarem a fazê-lo, nós teremos aquela situação que nós tivemos em Aparecida. E os leigos católicos que estavam ali, a maioria ovacionando o Bolsonaro, por exemplo, depois, eles estavam ali e alguns deles devem ter ouvido o que falou o arcebispo. E a pior coisa do mundo é ver ele falando aquilo lá dentro da Santa Igreja e ninguém vai lá calar a boca daquele cara. Então a mentira ela vai passando, vai viciando a nossa alma e vai politizando. Isso é uma arma satânica, isso é uma armadilha satânica. Você que pensa, você que fala, não, vou deixar de cumprir os sacramentos porque o meu padre é comunista, você já caiu na armadilha satânica, você já caiu na armadilha da revolução. É disso que eu estou falando, tá certo? Estou deixando bem claro aqui nesse vídeo breve, tá bom, pessoal? Então peço que inscreva-se aqui no canal, sigam no Twitter, Facebook, visitem o meu Apoia-se, vão à missa, cumpram sacramentos, confessem seus pecados, comunguem do corpo e do sangue de Cristo e lutem contra a revolução.